Vamos aplaudir a Jesus bem forte? Que palminha xoxa, irmão. Vamos aplaudir Jesus direito? Aí. Coloca para mim aí, por favor, o nosso tema de hoje. Você pode ler comigo? Vamos lá, bem alto, vai. Vamos de novo? Cargas e fardos. O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer em Gálatas capítulo 6? Vamos ler? Gálatas capítulo 6. Eu quero ler com você o versículo 2 e depois eu quero ler com você o versículo 5. Amém? Diz assim, ó, versículo 2. Levem as cargas um dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Agora o versículo 5. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Parece que Paulo está se contradizendo, sim ou não? E no versículo 2 ele fala assim: levem as cargas um dos outros. Quando chega no versículo 5, ele fala assim: cada um leva o seu fardo. A pergunta aqui é: o que Paulo ele quis dizer? Parece que ele está se contradizendo, mas na verdade não. Por quê? Porque existe uma diferença entre cargas e fardos. Fala comigo, cargas e fardos. Então, algumas situações nos acontecem para que a gente possa reconhecer que não daremos conta de tudo sozinho. E o propósito do texto aqui é deixar claro qual é a minha missão e qual é a sua missão. Amém, gente? Vamos ler o versículo 1 para a gente não fugir do contexto. Diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Diga glória a Deus. Preste bem atenção aqui. Uma coisa que a igreja ela precisa aprender, só que tem dificuldade. O que, pastor? Restaurar. Olha o que o texto fala aí. Se alguém for surpreendido em alguma falta. Quando a Bíblia está falando assim, ó,
surpreendido em alguma falta, ele está dizendo assim, ó, vencido em alguma transgressão. Por exemplo, você pegou alguém fazendo coisa errada. É disso que o texto está falando. Você pegou alguém, encontrou alguém pecando, fazendo coisa errada. O que você faz? O que eu faço? Qual é a primeira coisa que nós fazemos? A gente aponta o dedo, a gente fala mal. O que a gente faz? E Paulo, ele fala assim, ó, restaurem essa pessoa. Essa expressão aqui, restaurar, sabe o que significa? Consertar. Ele está falando de conserto. Por que Paulo está falando isso, pastor? Porque, infelizmente, havia uma comunidade que estava acostumada, sabe com o quê? Em descartar pessoas e não restaurar pessoas. Então, se falhou comigo, errou comigo, mexeu comigo, a gente pega e descarta. Era isso que a igreja estava fazendo. Eu acho que hoje a igreja não faz isso, não. É só antigamente. Paulo pegou e falou assim, ó, conserte o que quebrou. A gente tem dificuldade em consertar aquilo que quebrou. Se quebrou, a gente pega, quer jogar fora, compra outro. Isso daí a gente tem que fazer com coisas. Com pessoas, não. Não descarte pessoas. Não descarte pessoas. Ele está falando assim, ó, restaure pessoas. Amém ou não? Essa é a ideia, consertar o que se quebrou. Então a gente precisa entender que a missão da igreja, fala comigo, a missão da igreja, fala forte aí, vai. A missão da igreja é consertar o que quebrou. Então preste atenção, Paulo está confrontando os religiosos. Porque a religião, ela não quer mexer com isso. A religião, ela não quer se importar com isso. A religião, ela quer simplesmente descartar. Joga fora. Está prestando mesmo? Por exemplo, enquanto você é novo, você serve. Aí agora você está ficando velhinho. Você não serve mais? Você é descartado. Quem está entendendo? Preste bem atenção. O tempo passa para todo mundo. A idade chega para todo mundo. Só que eu não preciso descartar ninguém. Porque pessoas não são descartáveis. Amém, gente? Então, leia comigo rapidinho Atos capítulo 15, só para você compreender que essa denúncia, ela não começou com Paulo, ela já começou antes. O próprio Jesus também já havia denunciado isso.
Atos capítulo 15, versículo 10. Ó. Amém? Amém, gente? Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Olha o questionamento. Por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar e nem nós? Versículo 11. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como. Então preste bem atenção. Tem gente que diz que para você ser salvo, você precisa arcar com isso, aquilo, isso. Você tem que fazer isso, senão você não é salvo. Você tem que fazer assim, senão você não é salvo. E eles impõem coisas que eles mesmos não fazem. Então, olha Mateus capítulo 23, versículo 4. Agora Jesus, olha o que Jesus está dizendo. Mateus 23, versículo 4. Atam fardos pesados. Vamos de novo? Atam fardos pesados. Que mais? Difíceis de carregar. E os põem sobre os ombros dos outros. Mas eles mesmos nem com o dedo entenda, o que tem de gente falando o que não faz, impondo o que não faz. Você está entendendo? A pergunta é, pastor, por que isso acontecia e por que isso acontece? Porque, infelizmente, o religioso, ele quer se apresentar santo. Entenda, por exemplo, se eu fosse um cara religioso, um pastor religioso, um falso mestre, vamos dizer assim, eu iria mostrar a você coisas que verdadeiramente, na verdade, eu não vivo, eu não faço. Só que eu estou impondo para você. Tudo para quê? Para eu parecer santo. Para você olhar para mim e falar assim, nossa, como esse pastor é espiritual. Nossa, como esse homem de Deus. Nossa. Era isso que acontecia aqui. Então tem gente que atam fardos em pessoas que elas mesmo não carregam aqueles fardos. Ou seja, elas têm prazer em falar, mas não têm prazer em viver. Então olha o que acontecia. Pessoas quando iam aconselhar alguém, pessoas quando iam ajudar alguém, ela chegava lá diante daquela pessoa com um espírito superior, um espírito de superioridade, sabe? Aquela pessoa se sentia
até indigna de estar diante dela, por conta daquele espírito de orgulho, de superioridade que ela apresentava. Só que o que o Evangelho propõe não é superioridade, é espírito brando, é espírito humilde. Diga glória a Deus. Irmão, nós precisamos aprender a aliviar os pesos dos outros. Como o apóstolo Paulo estava falando em Gálatas. A gente precisa aprender a aliviar os pesos, as cargas dos outros. Mas sabe por que a gente não sabe aliviar a carga de ninguém? Sabe por que a gente tem dificuldade com isso? Porque a gente aprendeu a denominar pecados. Sabe o que é denominar pecado? É você pegar e dizer assim, ó: nossa, misericórdia, meu Deus, como que ele teve coragem de fazer uma coisa dessa? Eu não teria coragem de fazer isso. Isso é denominar pecado. Deixa eu te falar uma verdade. Diante do homem, diante dos homens, existe pecado e pecados. Sim ou não? Só que diante de Deus, pecado é pecado e ponto final. Irmão, para Deus não tem aquele pecou, aquele pecado é pior do que esse. Não, irmão, para Deus, quem roubou um banco pecou do mesmo jeito daquele que roubou 10 centavos da mesa. Vocês estão entendendo isso, sim ou não? Porque diante de Deus, entenda, diante de Deus, pecado é pecado. Então a gente pensa que existem pecados maiores do que outros. Só que diante de Deus, não. Diante de Deus, quando Ele olha, Ele vê o pecado igual o outro pecado, igual o outro pecado. E para Deus não tem diferença nenhuma. Aonde que está a diferença? Na colheita. A diferença está na colheita. Por exemplo, se a pessoa que roubou, ela assaltou uma lojinha aqui, ó, do bairro. Ela vai cumprir uma pena, sim ou não? Bom, não sei, né, se cumprir. Mas era para cumprir, né? E o que saiu com quadrilha, roubou uma outra loja, matou gente, ele vai cumprir um outro tipo de pena. Quem vai ficar mais tempo preso? É difícil até falar isso, né? Aquele que matou gente. Por quê? Porque ele fez coisa pior. Só que diante de Deus, fala comigo, pecado é pecado. Então, preste bem atenção. A missão aqui, irmão, a missão da igreja é um pelo outro. Não é um contra o outro. Fala comigo, a missão da igreja é um pelo outro. Essa é a missão da igreja. Guarda isso no seu coração. A missão da igreja é um pelo outro. Não é um contra o outro.
A gente não pode ser uma igreja que está contra o outro. Na sua casa, na minha casa, a gente não pode viver um contra o outro. Imagina, nós estamos morando na mesma casa, amém ou não? E a gente está um contra o outro. Vai ter paz nessa casa? Vai ter alegria nessa casa? Vai ter progresso nessa casa? Não, por quê? Porque está um contra o outro. A gente precisa compreender que a missão da igreja é um pelo outro. Carregar as cargas um dos outros. Diga a glória a Deus. Então, coloca para mim, está em Gálatas? Coloca Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Levem as cargas um dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Preste atenção, qual é a lei de Cristo, pastor? Fala assim comigo, a lei de Cristo é o amor. Depois você pode ver João 13, 34. Quando Paulo está falando assim, assim cumprireis a lei de Cristo, ele está falando de João 13, 34. Que lei é essa? João 13, 34, depois você lê. Agora compreenda uma coisa, essa expressão aqui, carregue as cargas um dos outros, pastor, qual é a ideia? Que cargas são essas? Entenda? Imagina você está debaixo de por exemplo, você está passando, tem um rapaz debaixo de um carro. Aquele carro, de repente, ele desceu um pouco mais e começou a esmagar aquele homem. E você está passando. Essa é a ideia. Carregar as cargas é a ideia de alguém está sendo esmagado por um momento, por uma situação, por uma crise. Ela está naquela luta, ela está naquela guerra e ela está sendo esmagada. E você está vendo, poxa, aquela pessoa ela vai enlouquecer. Aí Paulo está dizendo, ajude ela. Carregue as cargas Vamos aliviar o peso. Diga glória a Deus. Vamos aliviar. Então a ideia aqui é de algo que está esmagando o outro, ou seja, fala de peso excessivo. Sabe, você está vindo do mercado carregando sacolas pesadas, e aí você anda um pouquinho, anda um pouquinho, anda. E aí você está vindo e você está indo para o mesmo lugar que aquela pessoa, você pega e fala, olha, você quer que eu leve um pouquinho dessa sacola? Aquela pessoa já não vai andar e parar mais, ela vai andar, ela vai embora. Por quê? Porque chegou alguém que esteve ao lado e aliviou o peso. Entenda isso em nome de Jesus. Porque se você não compreender isso, o que vai acontecer? Você vai viver uma vida de sofrimento achando que você tem que vencer tudo sozinho. Eu vou dizer, ninguém vence. Fala comigo?
Ninguém vence sozinho. Olha para alguém que está perto de você, fala para ele: ninguém vence. Quem está entendendo? Diga amém. Ninguém. Então preste bem atenção. Para servir a Deus, ninguém vence sozinho. Ninguém. Ninguém. A gente precisa compreender que nós precisamos de ajuda. Ou seja, carregar as cargas dos outros. Então, se eu estou vendo o meu irmão, seja quem for, não precisa ser só da minha família. Pelo contrário, seja ele quem for, se eu posso aliviar o peso dele, alivie. Alivie. Busque ajuda. Olha, está pesado demais, me ajuda. Irmão, tem coisa que para mim não é um peso, mas para alguém é. Existem coisas que para você não é um peso, mas para o outro é. Quem está entendendo? Então, às vezes aquilo que pode ser normal para mim é um peso para o outro. Aquilo que pode ser um problema, ou aquilo que pode ser natural para mim é um problema para o outro. É uma guerra para o outro. Eu não tenho gente que ela não tem dificuldade de acordar de madrugada e ir trabalhar. Levantar 3:30 da manhã, no frio. Ela levanta como se tivesse sol. Agora tem gente que tem, não tem? E aí, qual que tem sido a minha missão? Chamar de preguiçoso ou aliviar ou aliviar a carga? Ou aliviar o peso? Vocês estão entendendo? Sim ou não? É disso. Tem gente que não tem problema em orar, em ler a Bíblia, mas outros têm. É uma guerra. É uma luta. É uma dificuldade. Ou seja, é um peso. E a minha missão é aliviar as cargas. Diga a glória a Deus. Então, olha, compreenda. Vamos ler o versículo 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. E agora o versículo 5. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Vamos ler bem alto? Vamos lá? Porque cada um levará o seu próprio fardo. Fala assim comigo. Carga sim, fardos não. Vamos de novo? Carga sim, fardos não. Entenda? Quanto à sua carga, conte comigo. Quanto ao seu fardo, não. Pode repetir isso? Vamos lá? Quanto à sua carga, conte comigo. Quanto ao seu fardo, não. Pastor, como tu é ruim. É a Bíblia que está dizendo. Por que isso? Vamos lá. Porque cargas sim, fardos não. Por que a Bíblia manda?
carregar as cargas um dos outros. E por que a Bíblia manda? Cada um carregue o seu próprio fardo. E agora, como é que nós resolvemos esse trem? Fala assim comigo. Fardos fala de responsabilidade. Entenda? Quando Paulo fala assim, ó, cada um carrega o seu próprio fardo, ele está falando de responsabilidades próprias. Então, essa expressão fardo, ela traz a ideia de uma mochila pessoal. Por exemplo, digamos que você está com várias sacolas e você tem uma mochila pessoal, uma bolsa pessoal. Se chega alguém para te ajudar, quais bolsas você vai dar? As sacolas da mão ou a mochila pessoal? As sacolas. Por que você não vai entregar a sua mochila pequena? Porque ela é pessoal. A dona Maria, você vê, ela segura a bolsa dela ali, ó, ninguém toma dela ali. Fala assim comigo, mochila pessoal. Então as cargas são nossas, mas o fardo é meu. Guarda isso. As cargas são nossas, mas o fardo é meu. O que Paulo está dizendo é: nós não podemos assumir uma responsabilidade que é do outro. Nós não podemos assumir uma responsabilidade que é do outro. Então, escuta o que eu vou te dizer. Interferir no fardo do outro não é bíblico. Interferir nas cargas do outro é. Interferir no fardo do outro. Sabe por que tem muita gente arrumando problema? Porque além dela interferir nas cargas, ela interfere no fardo. Não, mas eu só queria ajudar. Não, mas eu não queria fazer por mal. Já ouviu isso? Sim ou não? Fala assim comigo. Cada soldado carrega sua mochila. Olha para alguém que está perto e fala: carrega tua mochila, cara. Carrega a sua mochila, irmão. Preste bem atenção em nome de Jesus. Você já parou? Eu estava pensando. O que tem na mochila de um soldado? Já parou para pensar? O que será que tem naquele fardo que eles carregam aqui? Ó? Coloca para mim o tema lá. Coloca o tema lá, rapidinho. Aqui, ó. Isso aqui é um fardo. O que será que ele carrega aqui? Ó? E cada soldado tem uma dessa. E cada um carrega a sua. Sabe o que existe ali? Responsabilidades pessoais. Em certas situações, em certas crises,
em certas dificuldades, o que ele precisa não vai vir do outro, vai vir do que ele tem dentro da mochila. Irmão, o que a gente tem colocado na nossa mochila? Ou a verdade é que nem mochila a gente carrega mais. Oração já não tem mais. Meditação já não tem mais. A gente não tem. E quando entramos em crise, a gente perece. E por que perecemos? Porque deixamos as nossas responsabilidades de lado. Entenda, eu carrego o teu fardo. Você carrega o meu. Perdão, eu carrego as tuas cargas. Você carrega as minhas. Você está entendendo, sim ou não? Sim ou não? Não tem dia. Tem dia que é difícil de me aguentar. Tem dia que é difícil de te aguentar. Cargas. Você já viu alguém, já olhou para alguém e falou: rapaz, hoje você está. Hoje, olha, hoje. Cargas. Só que fardos, cada um carrega o seu. Responsabilidade. Sabe? Irmão, você entenda. Se você pecar 1000 vezes, chegar aqui, você vai ser ajudado. Errei de novo, 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 vai ser ajudado. E de novo, vai ser ajudado. Você está entendendo? Sim ou não? A única coisa que nós não podemos fazer, o que é? Assumir responsabilidades que não são minhas. Vou te dar um exemplo. Você mora do lado da minha casa. Meu carro quebrou, preciso levar meu filho na escola. Você ficou sabendo, não, pastor? Posso levar? Deixa que eu levo. O que é isso? Carregar cargas. Não é isso? Aliviar o peso. Sim ou não? Eu levo. No outro dia, o carro continua quebrado. Ô, pastor, pode deixar. Fique em paz. Eu levo. No outro dia, carro quebrado. Pastor, tem gente aqui. Arrumei o carro. Eu bato na porta da sua casa lá com meu filho, ó. Vai levar, não? Ah, mas não já arrumou o carro? Já. Então por que eu tenho que levar? Essa responsabilidade não é minha. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Conseguiu compreender o que eu estou dizendo? Sim ou não? Então, cada soldado, irmão, carrega a sua mochila. Sabe por que nós precisamos estar nesse culto, nessa quarta-feira? Sabe por que domingo a gente vem para cá, tá junto?
Sabe para quê? A gente divide o peso. A gente carrega as cargas um. Eu oro por você, você ora por mim. Eu libero palavras sobre a sua vida, você libera sobre a minha. Abençoa a sua casa abençoa a minha. Quem está entendendo? Carregando as cargas um dos outros. O que eu não posso fazer é carregar o seu fardo. Por quê? Porque essa responsabilidade é sua. Imagina, eu bater na sua casa, na porta da sua casa domingo. Oh, então, o que eu vou pregar hoje? Já parou para pensar nisso? Irmão, fala para mim o que eu vou pregar hoje. O que eu vou cantar hoje? Não, pastor. Não, pastor. Pelo amor de Deus. Essa responsabilidade é sua. Isso é minha. Irmão, não interfira nos fardos de ninguém. Interfira nas cargas. Nos fardos, não. Nos fardos, não. Fala assim comigo, o perdão que aliviou a carga. Abre Mateus capítulo 9. Versículo 2, lê comigo. Eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico. Isso aqui é importante. Essas três palavras aqui, ó. Disse ao paralítico. Isso aqui é importante. Por que isso é importante? O que você fala alivia a carga. Fala comigo, o que eu falo alivia cargas. Da mesma forma como o que eu falo alivia cargas, o que eu falo também pesa. Olha o que Jesus disse. O que Jesus disse? Coragem. Primeira coisa. Coragem. Irmão, isso alivia a carga. Você está diante de alguém que está quase parando, e você olha para ela e fala, não para não. Cara, já teve momentos da minha vida que uma simples mensagem, uma simples palavra de alguém, aquilo mudou meu dia, aquilo mudou o meu norte. Porque tem momentos, eu estou falando no âmbito ministerial, em momentos parece que aquilo que você está produzindo não está gerando nada. E de repente, naquele dia que eu pensei que foi a minha pior mensagem, chegou aquele alguém, aquela pessoa falou,
Ô pastor, Deus abençoe a sua vida. Essa palavra mudou e aquilo me transportou. Então consegue compreender que o que você fala alivia cargas? Eu não estou falando para você falar para, vamos dizer assim, agradar alguém, não. Eu estou falando de falar com direção. Quantas coisas que você já teve vontade de falar e não falou? Às vezes com vergonha. Quem já? Já? Uma vez eu fui no shopping. Eu sentei lá na praça de alimentação. Do meu lado tinha uma mulher chorando, cara. Aquela mulher chorando. E quando eu olhei para aquela mulher, eu falei, meu Deus, eu vou falar com ela. Eu não consigo ver ninguém chorando assim. Se eu ver alguém num ponto, pode ser onde for. No mercado, estiver triste, chorando, eu falo com a pessoa. Naquele dia eu travei. Naquele dia eu travei. E isso é coisa da minha cabeça, eu vou mexer com os outros, nem conheço, cara. Aí a Amanda estava na minha frente, ela falou assim, eu duvido de você ir lá falar com ela. Eu não fui. Cara, eu carrego essa angústia comigo. Já tem anos. Eu nunca mais vi aquela mulher. Está feito. Não há mais o que se fazer. O que iria acontecer, eu não sei. Mas quando você tiver de falar, fala. Jesus disse. O que ele disse? O que ele disse? Vamos, gente. Coragem. E depois? Olha isso. Ele está vendo o camarada pela primeira vez, sim ou não? Ele está chamando do quê? Ele não conhece o cara. Mas essa expressão filho, ela gera uma ideia de amor, carinho, atenção. Amém, gente? É como se Jesus estivesse dizendo, coragem, filho, ó, você tem pai, você não está só. A gente está aqui. Filho. E aí? E depois? Os seus pecados, vamos de novo? Os seus pecados estão... Irmão, fala comigo, pecado pesa, perdão alivia. Por que Jesus falou assim, perdoados estão os teus pecados? Porque pecado pesa. Mas quando você recebe perdão, alivia. Entenda, por que aquele homem estava acamado? Com razão. O peso. Porque pecado pesa. E o que é um pecado? O que é um pecado? Quem sabe o que é pecado? Olha para o irmão que está do seu lado e fala, você é crente, não sabe nem o que é pecado? Sério? Porque pecado, deixa eu te falar. O que é pecado? O que é pecado, Marúcia? O que é pecado, Rian? Tá vendo? É isso que a gente pensa.
O que mais? Adulterar, o que mais? Beber, falar mal, não é assim? Mas deixa eu te explicar, o que é pecado, cara? Quando você fala, eu estou em pecado, eu estou pecando, ou eu pequei. Irmão, pecado é tudo aquilo que você gera sem Deus. Pecado é tudo aquilo que a origem não é Deus. Quem está entendendo? Pecado é tudo aquilo que a origem não é Deus. Se a origem não é Deus, isso é pecado. Você está entendendo? Amém ou não? Amém ou não? Então entenda. Jesus pega ele prontamente, filho, perdoados estão os seus pecados. Por quê? Porque Jesus está aliviando as cargas. E aí, quando ele alivia as cargas, ele alivia as cargas. Versículo 3. Alguns escribas diziam entre si, ele está... Fala comigo, sempre tem alguns. Quem não pode ajudar, reclama de quem está ajudando. Quem não faz, sempre reclama de quem está fazendo. Então, sempre tem alguns. 4. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse, por que vocês estão pensando mal em seu coração? Pois o que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados, ou dizer, levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. O homem se levantou e voltou. Aquele cara voltou para casa. Eu imagino que há quanto tempo ele viveu longe? Por quê? Porque um homem doente, ele era separado. Deu para entender? Ele não vivia em sociedade. Porque doença naquela época está paralítico. Pecado. Olha o religioso. Está enfermo. Pecado, foi alguma coisa errada. Lembra de João 9? Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Jesus disse, nem ele, nem seus pais pecaram. Aconteceu assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Já parou para pensar que tudo que vem acontecendo é para que o nome do Senhor seja glorificado? Ei, alivia os pesos. Sabe o que o salmista disse lá no Salmo 38, versículo 4? Coloque aí para mim, por favor. Salmos 38, 4. O que está escrito aí? Vamos. Pois o quê? Olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. Pecado pesa. E eu posso dar um conselho, sim ou não? Sim ou não? Se você não quer aliviar a carga, não coloca peso. Não quer aliviar a carga? Não põe peso. A nossa missão é aliviar as cargas. Mas se eu não quiser, não tem problema. Só não põe peso. Amém? Termino. Mateus 11, versículo 28. Jesus disse,
Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim. Vamos lá? Venham a mim, todos vocês que estão. Amém. Se Jesus alivia, por que eu não? Eu não vou ajudar. Cara, se até Jesus alivia, por que você quer ser diferente? E alivia as cargas. Versículo 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Versículo 30, lê. Porque olha o que ele falou. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é... Irmão, eu fiz uma pergunta aqui. Por que Jesus não remove todo o fardo? Por que ele não remove logo todo o fardo? Fardo fala do quê? Fardo fala de responsabilidade. Então, por que Jesus não anula o fardo? Porque a proposta do Evangelho é capacitar você. A proposta do Evangelho é habilitar você. Não é anular a responsabilidade. Então entenda, Jesus cura. Mas se alimentar bem é responsabilidade? Amém? Tem gente que é uma guerra, até para fazer uma caminhada, né? De 1 hora, não é? Sim ou não? Então aí você precisa compreender que vai chegar um dia que ou você assume responsabilidade, aprenda a cuidar de você, ou então, sabe o que vai acontecer? Posso falar? Posso? Se você não cuidar de você hoje, você vai ter que arrumar alguém para cuidar de você amanhã. Dá um glória só para... Valeu a pena estar aqui? Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero lembrar você que domingo nós estaremos aqui, debaixo da direção da graça do Senhor. E você não fica de fora não. Amém, gente? Não falte, vem. Vamos juntos viver tudo aquilo que Deus reservou para nós. Amém, gente? Levante as mãos assim, ó, bem alto. Senhor, obrigado pela sua palavra. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui em unidade, em comunhão. Somos gratos por tudo que o Senhor está fazendo em nós. Eu peço que o Senhor abençoe a tua igreja, leve o teu povo em paz e em segurança. Eles sejam guardados, protegidos, debaixo da bondade e misericórdia do Senhor. Eu peço, Pai, que o teu amor possa nos alcançar em tudo aquilo que fizermos. O nome do Senhor seja engrandecido e seja glorificado. Todos que creem, diga amém. Diga glória a Deus aí.
Pode aplaudir a Jesus bem forte?